Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Polícia Federal realiza a Operação Carne Fraca. 33 servidores foram afastados agora à tarde, justamente por suspeita de envolvimento nesse esquema de venda de carne estragada e suborno de fiscais. A Operação Lava Jato completa hoje 3 anos e o coordenador da investigação no Ministério Público Federal ressalta o avanço das apurações em outros países. Você confere tudo isso agora com a gente aqui, diretamente de Brasília, para todas as emissoras da Rádio Nacional e da TV Brasil. A gente começa falando justamente sobre essa operação da Polícia Federal hoje, a Operação Carne Fraca, que desvendou aí um esquema de corrupção envolvendo suborno a fiscais para a venda de carne estragada. A Polícia Federal realizou esta, que foi a maior operação já feita pela instituição. Foram cumpridos 300 mandados, mais de 300 mandados hoje em relação a esse esquema de irregular, de frigoríficos, liberação de licenças em relação a esses frigoríficos. E as investigações, vale ressaltar, começaram 2 anos atrás, quando um dos servidores se recusou a fazer parte do esquema fraudulento. E aí fez a denúncia. A repórter da Rádio Nacional aqui em Brasília, Maíra Heinen, tem todos os detalhes do que foi descoberto nesse esquema. Maíra, boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, esse foi um dos destaques aqui no Rádio Jornalismo também. A operação envolve 40 empresas de produtos alimentícios. O esquema, segundo o delegado Maurício Moscardi Grillo, incluía o uso de substâncias cancerígenas em quantidades 5 vezes maiores que o permitido para maquiar a carne e disfarçar o cheiro e o aspecto podre. Estão envolvidas as principais empresas do país, como a JBS e a BRF Brasil, por exemplo. O esquema seria comandado pelo ex-superintendente regional do Ministério da Agricultura, Daniel Gonçalves Filho, e pela chefe do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Maria do Rócio Nascimento. O ministro da Justiça, Osmar Serraglio, do PMDB, seria padrinho político de um dos envolvidos. Em nota, Serraglio afirmou que soube nesta sexta-feira, assim como um cidadão igual a todos, que seu nome havia sido citado na investigação e que a conclusão é de que não há indícios de ilegalidades na conversa degravada. O ministro se refere à transcrição de uma conversa em que chama Daniel Gonçalves Filho de grande chefe. O PMDB informou que desconhece o teor da investigação e não autoriza ninguém a falar em nome do partido. A JBS disse que não há nenhuma medida judicial contra seus executivos e que sua sede não foi alvo da operação e que a empresa e suas subsidiárias atuam em absoluto cumprimento de todas as normas. A BRF informou que está colaborando com as autoridades para o esclarecimento dos fatos. Diz que a companhia cumpre as normas referentes à produção e comercialização de seus produtos e que possui rigorosos processos e controles e não compactua com práticas ilícitas. As outras empresas não responderam aos contatos da nossa reportagem. Rosiane. Obrigada, Maíra. E olha, agora há pouco o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak, ele concedeu uma entrevista coletiva. Eu destaquei aqui alguns dos pontos, porque acabou agora há pouco a entrevista, e ele disse o seguinte, que as fraudes no processamento de carnes por algumas das maiores empresas do ramo alimentício no país, identificadas hoje, são fato isolado e que os consumidores podem ficar tranquilos. Foram as palavras do secretário. Segundo ele, 33 servidores do órgão já foram afastados, justamente por suspeita de envolvimento nesse escândalo. De acordo com Novak, a maquiagem dos produtos vencidos foi verificada em carne de frango, mortadela, salsicha e há suspeita também de carne bovina. Os estabelecimentos que foram identificados foram fechados pelo Ministério da Agricultura e passarão por inspeção rigorosa. Mariana Jungbenn está aqui ao meu lado, também acompanhou parte aí
aí dessas declarações. Mariana, o que é que você complementa em relação a isso? Rosiane, o secretário disse ainda que em até 15 dias o Ministério deve ter aí um diagnóstico preciso sobre os produtos comercializados por essas empresas. Ele também reafirmou isso que você disse, Rosiane, que os consumidores podem ficar tranquilos e que esse foi um fato isolado. Apesar disso, ele disse que as pessoas devem sim ficar atentas ao comprar esse tipo de produto sobre o aspecto deles, para ver se há aí algum indício de alteração. Houve manifestação também do ministro da Agricultura, né, Mariana Jungmann? Blairo Maggi falou, você também acompanhou essas declarações do ministro. O que disse Blairo Maggi? Bom, Blairo Maggi, Rosiane, divulgou uma nota na qual ele ressaltou que os fatos narrados nessa operação, essa operação começou, ele disse que ela começou há 2 anos e que decidiu cancelar a licença dele de 10 dias na qual ele estava para voltar ao Ministério para trabalhar aí nas apurações sobre isso. Corroborando com o que disse o secretário sobre ter aí rapidamente um diagnóstico preciso sobre a situação. E aí ele disse que o que as apurações da Polícia Federal indicam é um crime contra a população brasileira que merece ser punido com todo rigor. Disse ainda Blairo Maggi, o ministro da Agricultura, que nesse momento toda a atenção é necessária para separar o joio do trigo, que muitas ações já foram implementadas para corrigir as distorções. E aí ele diz que todo o apoio será dado à Polícia Federal nas apurações e que a determinação dele é tolerância zero com atos de irregularidades no Ministério da Agricultura. Aqui no Congresso Nacional também houve já uma imediata reação em relação a essas denúncias reveladas hoje pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O líder do PPS, o deputado Arnaldo Jordi, ele divulgou uma nota na qual ele disse que o Brasil acompanha com perplexidade o desencadeamento de uma operação policial para combater a corrupção, desta vez com a gravidade de que o suborno servia para acobertar fraudes contra o consumidor. E aí, Arnaldo Jordi, que já foi membro de outras CPIs, a exemplo da CPI do BNDES, por exemplo, aqui no Congresso, ele não descarta a possibilidade de iniciar todo um movimento no Congresso Nacional para coletar assinaturas para realizar a CPI da carne e aprofundar aí essas investigações. Nesta mesma linha de já começar a falar numa CPI também a respeito desse escândalo, houve uma manifestação do PSOL, né, Mariana? O PSOL aqui na Câmara, viu, Rosiane, também fala nisso, em se criar uma CPI para começar a apurar isso que veio sendo divulgado pela Polícia Federal hoje, e fala também em acionar o Ministério Público para investigar se houve participação ou abusos do ministro da Justiça, Osmar Serralho, a respeito dessa questão. E aí Osmar Serralho também divulgou uma nota sobre isso e disse que se havia alguma dúvida de que ele, ao assumir o cargo, interferiria de alguma forma na autonomia do trabalho da Polícia Federal, esse é um exemplo cabal que fala por si só. Ele diz: o ministro soube hoje como um cidadão igual a todos que teve seu nome citado em uma investigação. A conclusão, tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo juiz federal, é a de que não há qualquer indício de ilegalidade nessa conversa gravada. Agora a gente vai falar de outra operação da Polícia Federal, a Operação Lava Jato, que hoje completa 3 anos. E o coordenador dessa investigação no Ministério Público concedeu uma entrevista coletiva no Paraná e ressaltou, inclusive, o avanço das investigações em outros países. Quem tem os detalhes é Marcelo Brandão, diretamente da redação da Agência Brasil. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Bom, o coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal na Lava Jato, Deltan Dallagnol, ressaltou o caráter internacional do esquema criminoso investigado pela operação. O grupo de procuradores fez hoje, em Curitiba, um balanço da operação no dia em que a Lava Jato completa 3 anos. Dallagnol lembrou que as investigações chegaram a esquemas de corrupção que corromperam 12 países diferentes e lavou dinheiro em outros 10. Segundo o procurador, a operação terá um fim natural, quando a Força-Tarefa tiver esgotado as possibilidades de investigação. Para ele, no entanto, a punição dos agentes criminosos não é suficiente para finalizar o caso. Na visão do procurador, o Brasil precisa de reformas no sistema político, reformas que fechem as brechas da lei por onde escoam os recursos públicos e por onde os criminosos escapam.
E um outro procurador também da Força Tarefa, o Carlos Fernando Lima, ele mostrou preocupação com a atuação de parlamentares para atrapalhar e restringir a operação. Segundo ele, basta uma noite no Congresso Nacional e toda a investigação pode cair por terra. Ele lembrou que, ao final do ano passado, o Congresso tentou aprovar projetos de anistia a políticos e responsabilização a procuradores. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão, que daqui a pouco volta com a gente com outras informações, inclusive sobre Lava Jato. Mas eu lembro que ontem a gente começou a fazer aqui uma série de reportagens especiais sobre esses 3 anos da Lava Jato. Daniele Soares, que é repórter da Rádio Nacional aqui em Brasília, ela inclusive passou muito tempo em Curitiba acompanhando depoimentos referentes a essa investigação da Lava Jato. Ontem ela trouxe todo um balanço de números, das repercussões sobre essa operação no país, tanto manifestações de elogios à importância desta operação, como também reclamações dos advogados dos réus. E hoje, Daniele Soares vai contar para a gente como é que essa operação Lava Jato, nesses 3 anos aí, terminou impactando na vida dos moradores da cidade, lá em Curitiba. Boa noite. A Operação Lava Jato é um marco na história brasileira. Disso ninguém duvida. Mas ela não mudou apenas a rotina de políticos, empresários e executivos, mas também de gente que nunca pensou estar perto dos holofotes. Em Curitiba, Rosiane, nós conversamos com pessoas que moram em frente ao prédio da Superintendência da Polícia Federal, local que ficou famoso com a operação. E os moradores contam que após a Lava Jato acompanham mais a política e fiscalizam seus candidatos. Tem também comerciantes que passaram a se interessar mais sobre o assunto. A dona de uma lanchonete em frente ao Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense, disse que no primeiro ano da Lava Jato o movimento no comércio cresceu e deu até para tirar uma renda extra. Os motoristas de advogados e de familiares dos presos paravam ali para comprar uma água ou um lanche. Outro local que ficou famoso foi o prédio da Justiça Federal, onde trabalha o juiz Sérgio Moro. E do outro lado da rua, um ambulante vende camisetas com a frase República de Curitiba. E em uma manifestação, a procura foi tão grande que acabaram as 103 camisetas que ele tinha. Tem ainda uma agência de turismo que oferece o Tour Lava Jato, que passa pelos locais que ficaram famosos com a operação, como a Superintendência, a Justiça Federal e o Complexo Médico Penal. O pacote varia de R$ 150 a R$ 340, dependendo do número de pessoas. Rosiane, segue com você. Obrigada, Soares. Parabéns pela reportagem. Foi lá para Curitiba fazer toda essa cobertura, a investigação da Lava Jato. Parabéns a esse trabalho da equipe do Rádio Jornalismo da Rádio Nacional, especialmente da Daniele. Agora, ainda falando sobre a Lava Jato, a gente vai até a Agência Brasil porque tem decisões de hoje, inclusive em relação lá no Rio de Janeiro, a mulher de Sérgio Cabral. Marcelo Brandão, conta pra gente o que é que teve de decisão hoje. Isso, Rosiane. No dia em que a Operação Lava Jato completa 3 anos, um dos principais delatores do esquema, o doleiro Alberto Youssef, passará a cumprir pena no regime aberto diferenciado. No regime anterior, o domiciliar, ele tinha que cumprir pena em casa, com uso de tornozeleira eletrônica. A diferença para o regime atual é que agora Youssef pode sair de casa. O doleiro foi condenado na Lava Jato a mais de 100 anos de prisão em vários processos, mas como assinou o acordo de delação premiada, ficou apenas 3 anos preso. Cumpriu pena em regime fechado até novembro do ano passado, quando saiu da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. De lá passou para o regime domiciliar. Youssef foi considerado peça-chave na revelação do esquema de corrupção na Petrobras. E como você já adiantou, Rosiane, a Justiça determinou que Adriana Anselmo, esposa do ex-governador Sérgio Cabral, deixe o complexo prisional de Bangu e vá para a prisão domiciliar. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, levou em consideração que tanto ela quanto o marido estarem presos dificulta a criação dos 2 filhos menores do casal, de 11 e 14 anos. Adriana foi presa no dia 6 de dezembro do ano passado, acusada de fazer parte do esquema de corrupção envolvendo Cabral, que havia sido preso em 17 de novembro. A advogada, ela é suspeita de ter recebido em seu escritório dinheiro desviado de empreiteiras. Rosiane. Obrigada, Marcelo. E todos os detalhes no site agenciabrasil.abc.com.br. No próximo bloco, a gente traz informações aqui do Congresso Nacional, o balanço da semana, novidades em relação à reforma da Previdência. Tem muito assunto ainda. Espera um pouquinho, eu volto já.
de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já abre este bloco falando sobre saúde. Marcelo Brandão tem informações pra gente porque foi confirmada morte aí, mais uma morte em relação à febre amarela. Marcelo. Isso, Rosiane. O estado de São Paulo registrou 8 mortes por febre amarela desde o início do ano, segundo informações da Secretaria de Saúde do estado. Dessas 8 mortes, 3 decorreram de infecções contraídas no estado, nos municípios de Américo Brasiliense, Batatais e Araraquara. As outras 5 vítimas contraíram a doença em Minas Gerais. E a 8ª morte ocorreu no último dia 10, em Araraquara, região central do estado. A prefeitura da cidade informou que vai intensificar a vacinação nos postos de saúde urbanos e na área rural. E agora vamos falar de Minas Gerais, porque os casos de febre chikungunya têm crescido em Minas Gerais. Nessa semana, a Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte de um paciente com suspeita de febre chikungunya no estado. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, apenas neste ano já são 2.296 notificações. Os números dos primeiros meses de 2017 superam em 4 vezes o registrado em todo o ano passado. Em 2016, foram 501 notificações, mas o levantamento não diz quantas notificações são casos confirmados e quantas ainda são apenas suspeitas. Os primeiros registros da doença em Minas Gerais são de 2014. Naquele ano, houve 18 notificações, mas todos os casos foram pessoas infectadas fora do estado. Rosiane. Obrigada, Marcelo. Agora a gente vai até o estúdio da Rádio Nacional conversar com Maíra Heine, porque o presidente Michel Temer hoje voltou a falar em reforma da Previdência. E exemplo do que tinha dito ontem, que estavam ocorrendo várias observações em relação à proposta de reforma que o governo iria avaliar. Hoje ele voltou a falar do tema. O que disse desta vez? Maíra, boa noite. Eu já te dei boa noite antes, né? Mas, enfim, boa noite de novo. Boa noite. É isso mesmo, Rosiane. O presidente Michel Temer disse hoje que o governo está aberto para negociar mudanças na reforma da Previdência em tramitação no Congresso Nacional. Segundo ele, a proposta ideal, a necessária para colocar o país nos trilhos, é aquela que o Executivo mandou, mas que, se houver necessidade, não está negando qualquer espécie de conversa, mas o que não se pode é quebrar a espinha dorsal da Previdência, disse o presidente. Ele também participou de uma palestra para executivos de cerca de 100 empresas reunidos na sede da Confederação Nacional da Indústria em São Paulo. Para Temer, a oposição que vem sendo feita ao projeto de reforma da Previdência não apresenta argumentos sólidos. Durante a reunião, Temer ressaltou números da economia e sobre inflação, disse que espera que ainda este ano que o índice fique abaixo do centro da meta estabelecida pelo Banco Central. Rosiane. Obrigada, Maíra Heine. Olha, o presidente fez essa declaração no dia, inclusive, que esgotou o segundo prazo dado para apresentação de emendas aqui no Congresso. Foram muitas propostas de mudança em relação ao texto e houve reação, inclusive, propondo alteração no texto dentro da própria base aliada. Pedro Henrique Moreira está aqui ao nosso lado e foi agora acompanhar uma entrevista do presidente da Comissão Especial da Reforma. Boa noite, Pedro. O que temos em relação às emendas? Olá, Rosiane. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham nos corredores do poder. O presidente da comissão, o deputado Carlos Marum, ele convocou a imprensa agora há pouco, né, justamente no prazo que se encerrariam aí as apresentações de emenda, que foi às 6h30 desta noite. E aí ele disse que nesse prazo que foi prorrogado, foram apresentadas mais 18 emendas, só que 9 não conseguiram assinaturas suficientes. Então vamos dar o total agora, como é que ficou a situação? Agora sim o prazo foi encerrado, né? Então são 131 emendas que foram apresentadas, lembrando que são sugestões de alterações no texto que o governo mandou para cá. E teve emenda tanto da base quanto da oposição. O PMDB, por exemplo, o partido do governo, apresentou 4 propostas de alteração ao texto. Então, pelo visto, o governo está se dando conta de que realmente vai ser muito difícil aprovar esse texto na íntegra, conforme o Palácio do Planalto mandou para cá, né, Rosiane? E aí já a sinalização do governo que poderá negociar alguns pontos. Pedro, muito obrigada, boa noite. A gente volta à agência, tem mais informação de Lava Jato. Marcelo Brandão. O Ministério Público Federal se posicionou contra a possibilidade do julgamento do ex-deputado federal Eduardo Cunha ser realizado no Rio de Janeiro. Cunha responde a processo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro relativo à compra de navios sonda pela Petrobras. Atualmente, o ex-deputado está preso em Curitiba. A defesa de Cunha alegou que o processo deveria ser distribuído a uma das varas federais no Rio de Janeiro, por ser o local onde teriam ocorrido
os crimes contidos na acusação. Para a Procuradoria, a competência para o caso ser julgado em Curitiba já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. O recurso apresentado pela defesa de Cunha e a manifestação do Ministério Público, protocolada na noite de ontem, estão sob análise do desembargador Paulo Espírito Santo, do Tribunal Regional Federal. Rosiane. Ainda falando de Lava Jato, a gente comentou muito no primeiro bloco que hoje faz 3 anos, né, da operação, e eu coloquei hoje nas nossas redes sociais, lá no Twitter, uma pergunta sobre qual era o sentimento das pessoas ali que nos seguiam em relação ao combate à corrupção neste momento em que a Lava Jato completa 3 anos. Separamos aqui algumas das respostas, vamos trazer para vocês. O Bruno Carlos Gomes, ele disse que o combate à corrupção está avançando, mas pode melhorar muito e que é preciso acabar com o foro privilegiado para dar mais celeridade. Roberto Ribeiro afirmou: estamos muito longe de ser um país decente ainda. Veja a Operação Carne Fraca. Corrupção horrível, com políticos no meio. Luiz Gonzaga Caça mandou a mensagem dizendo que sente esperança, medo e decepção. Alexandre afirmou o seguinte: a melhor resposta é: a carne é fraca, fazendo justamente essa relação, né, do combate à corrupção com essa revelação desta outra operação da PF hoje. E o Rodrigo Paniago, ele disse que se sente um gnomo diante de um gigante. A gente ainda fala sobre Lava Jato agora, porque Mariana Jungmann foi verificar também como que foi essa repercussão, como está sendo, né, Mariana, essa repercussão dos 3 anos da Lava Jato aqui dentro do Congresso Nacional, principalmente porque é numa semana que foi encaminhada a segunda lista do Janot para o Supremo Tribunal Federal e que isso terminou, de certa forma, gerando uma certa paralisia aqui no Congresso Nacional. Eu conversei, Rosiane, com parlamentares que fizeram avaliações muito diferentes sobre a Lava Jato. Alguns consideram que só vai dar para medir o impacto que a Lava Jato teve na vida do país mesmo, e se ela trouxe mudanças permanentes para a política, a partir do ano que vem, quando houverem eleições, e aí se puder observar se a própria população vai eleger um tipo de político diferente do que vem elegendo historicamente. Tem outros, principalmente os da oposição, que consideram que a operação ela é muito meritória, mas ela pecou pela seletividade. E há ainda, Rosiane, os que fugiram de se manifestar sobre a Lava Jato, especialmente os que são mais citados sobre ela. Portanto, um pouco da repercussão. Agora, o fato, já dando um breve balanço da semana, né, Mariana, é que começou com um congresso nervoso esta semana, justamente por causa dessa lista. A gente lembra que Rodrigo Janot pediu a quebra do sigilo, mas isso ainda está para ser definido pelo relator, Edson Fachin, e enquanto isso, ficam alguns políticos se defendendo previamente, divulgando nota. As votações em plenário só foram feitas aquelas que realmente tinham acordo, porque avançar em outras pautas mais polêmicas, isso gerou uma certa dificuldade essa semana. Pois é, a lista do Janot, ela, embora ainda não tenha sido divulgada oficialmente, ela já gerou imediatamente uma série de manifestações de pessoas que já sabem que provavelmente estarão ali citadas. A gente deu todas essas repercussões ao longo da semana e aí a gente pode dizer que basicamente, Rosiane, o que a gente teve de importante na semana foi a votação do projeto de repatriação no Senado e as discussões da reforma da Previdência aqui na Câmara. Essas foram as duas matérias assim de maior relevância. O Congresso evitou demonstrar que estivesse paralisado pela lista do Janot, mas a gente observa pela própria pauta de votações que nada muito polêmico ou relevante andou por aqui. E sem contar a dificuldade na instalação das comissões, que somente esta semana foram instaladas no Senado, e na Câmara ainda existe uma dificuldade. Por fim, né, Mariana, ainda teve a reforma política que voltou ao centro da discussão esta semana. Mas a gente segue com o noticiário, porque hoje é sexta-feira, é importante a gente saber quais foram as imagens que marcaram esta semana. Em Brasília, movimentos sociais colocam cruzes e um caixão no gramado em frente ao Congresso Nacional para protestar contra a reforma da Previdência. A foto é de Marcelo Camargo. Também contra a reforma da Previdência, manifestantes na passeata na Avenida Paulista, em São Paulo. O registro de Rovena Rosa. Ainda em São Paulo, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo fiscaliza balanças de check-in no aeroporto de Congonhas. Começou a vigorar nesta semana a cobrança por bagagens despachadas nos aeroportos. E logo depois foi suspensa por uma decisão da Justiça Federal de São Paulo. A foto também de Rovena Rosa. E
E agora a gente confere noticiário nos corredores internacionais, polêmicas com o presidente dos Estados Unidos, Paola de Orti. O encontro entre os líderes de duas das maiores economias do mundo era muito esperado. Durante a campanha, Trump havia dito que Merkel destruiu a Alemanha com sua política de receber refugiados, mesmo o país sendo um aliado tradicional dos Estados Unidos. Trump também havia dito que os países europeus deveriam aumentar suas contribuições para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e que os Estados Unidos não iriam mais bancar a segurança dos aliados. Hoje, ele voltou a pressionar a chanceler sobre o tema e disse que o governo alemão deve cumprir com seu compromisso de contribuir com ao menos 2% do PIB para a organização. Merkel disse que a Alemanha vai pagar, mas só em 2024. Outro tema muito esperado era o comércio. Trump disse que os Estados Unidos foram tratados de maneira injusta pelos outros países e que ele é a favor do livre comércio desde que seja justo. E Merkel disse que espera que os Estados Unidos possam retomar as negociações para um acordo de comércio com a União Europeia. Quando perguntado sobre as acusações que fez contra o ex-presidente Barack Obama de que ele teria grampeado seu telefone, Trump disse que ao menos ele e Angela Merkel tinham algo em comum. Foi uma referência à revelação em 2015 de que Merkel vinha sendo espionada pelo governo americano há décadas. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Orti. Com essas informações, a gente encerra o noticiário hoje nos Corredores do Poder. Outros detalhes das operações da Polícia Federal você continua conferindo no nosso noticiário aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. Boa noite a todos, excelente fim de semana. Boa noite, Roseane. Bom fim de semana.